Rogério sempre acreditou que tinha uma vida simples, mas completa. Trabalhava como motorista de aplicativo, fazia turnos longos e cansativos, mas voltava para casa feliz porque tinha Priscila, sua esposa, e a filha deles, Ana Clara, de apenas 5 anos. Ele não era rico, mas nunca deixou faltar nada. Pelo menos era isso que ele acreditava. Nos últimos meses, porém, Priscila começou a mudar. Ela passou a se cuidar mais, comprou roupas novas, começou a ir ao salão toda semana e vivia com o celular na mão. Rogério tentava ignorar, achando que era apenas fase ou autoestima. Mas a verdade bateu na porta numa noite de sexta-feira. Ele chegou mais cedo do trabalho, cansado, querendo apenas descansar. Ao entrar no apartamento, percebeu que tudo estava silencioso demais. A televisão estava desligada e Ana Clara não correu para abraçá-lo como sempre fazia. Ele estranhou, mas continuou andando até o quarto. E foi ali que o mundo dele desabou. A porta estava entreaberta e Rogério viu Priscila na cama com outro homem, um desconhecido. Ela não teve nem tempo de se cobrir. O homem se levantou assustado. E Priscila gritou o nome de Rogério como se ele fosse o culpado por ter chegado cedo. Rogério ficou parado, congelado, sentindo o coração bater tão forte que parecia rasgar seu peito. A primeira coisa que ele conseguiu dizer foi apenas: "E por quê?" Priscila começou a chorar, mas não era choro de arrependimento. Era choro de medo. Ela tentou explicar, dizendo que foi um erro, que não significava nada, mas Rogério não acreditava em nenhuma palavra. Ele saiu do quarto e foi direto até a sala, onde Ana Clara estava dormindo no sofá, abraçada em um ursinho. Rogério pegou a filha no colo e sentiu uma dor ainda maior. Como alguém podia destruir uma família daquele jeito? Priscila correu atrás dele, implorando: "Rogério, pelo amor de Deus, não leva ela. Eu posso explicar." Ele colocou Ana Clara no quarto dela com cuidado e voltou para a sala. Sua voz saiu firme, mesmo tremendo por dentro. "Você me traiu dentro da minha casa, na cama onde eu dormia com você." O homem saiu apressado, sem dizer uma palavra. Rogério queria socar a parede, mas sua raiva era tão grande que ele nem conseguia se mexer. Priscila caiu no chão dizendo que estava confusa, que se sentia sozinha, que Rogério vivia trabalhando e nunca tinha tempo. Ele escutou tudo em silêncio. Parte dele queria acreditar, queria salvar o casamento, mas outra parte já estava destruída. Naquela noite, Rogério dormiu no carro estacionado na rua. Chorou como nunca tinha chorado, não por orgulho ferido, mas porque sentia que seu mundo tinha sido arrancado. No dia seguinte, ele decidiu que precisava de respostas. Não bastava saber que foi traído. Ele queria entender como aquilo começou. Então, pegou o celular antigo de Priscila que ela guardava na gaveta. Ele lembrava que o aparelho ainda estava conectado ao Wi-Fi e às contas dela. E quando ele ligou, viu uma notificação que fez seu sangue gelar. Uma mensagem recente enviada por alguém salvo como Dr. Marcelo. Rogério sentiu um frio mortal subir pela espinha. Com o celular tremendo nas mãos, Rogério abriu a conversa inteira. Seu coração parecia prestes a parar. Havia dezenas de mensagens, algumas apagadas, outras tão recentes que ainda estavam marcadas como não lidas. E quanto mais ele lia, mais sua mente entrava em colapso. Dr. Marcelo não era apenas um amante. Era alguém envolvido em algo muito maior. As mensagens falavam sobre dinheiro, documentos e até um prazo. Rogério sentou no sofá sem conseguir respirar direito. Ele assina os papéis na próxima semana. Depois disso é só esperar. Se ele desconfiar, você sabe o que fazer. Rogério começou a suar frio. Que papéis? Esperar o quê? Ele voltou a rolar a conversa e encontrou algo que o fez levantar num impulso. Uma foto. Era uma imagem de um documento com o nome dele em destaque: Rogério Alves da Silva. Abaixo, em letras pequenas, estava escrito: seguro de vida, valor R$500 mil. Rogério sentiu o mundo girar. Ele nunca tinha feito seguro de vida. Nunca. Mas ali estava a prova. Alguém havia feito um seguro no nome dele. E a beneficiária era Priscila. As pernas dele ficaram fracas. Ele precisou se apoiar na parede. Não pode ser. Ele lembrou de algo. Há alguns meses, Priscila havia insistido para ele assinar uns papéis, dizendo que era
documentação do banco para conseguir diminuir parcelas do apartamento. Ele assinou sem ler direito, confiando nela. Agora tudo fazia sentido. Ele voltou para as mensagens e viu uma frase que parecia uma sentença de morte. O acidente precisa parecer natural. Nada pode ligar você a isso. Rogério começou a tremer. Era como se a realidade estivesse se tornando um pesadelo. Sua esposa planejava sua morte? Ele passou a mão no rosto, tentando pensar. A primeira coisa que veio em sua mente foi Ana Clara. Sua filha estava dormindo no quarto, inocente, sem imaginar o monstro que estava dentro da própria casa. Rogério pegou o celular e foi até o quarto da menina. Sentou ao lado dela e a observou respirando tranquila. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele precisava agir, mas como? Se ele confrontasse Priscila, ela poderia negar tudo. Ou pior, poderia antecipar o plano. Rogério não sabia do que ela era capaz. Ele decidiu investigar mais. Entrou no e-mail conectado no celular e achou arquivos salvos. Havia uma pasta chamada Importante. Dentro, fotos de documentos pessoais dele, RG, CPF, comprovante de residência. Tudo digitalizado. E também havia um contrato assinado. Rogério abriu o arquivo e leu, com as mãos trêmulas. Era um contrato de seguro, realmente válido. E tinha até uma assinatura que parecia a dele. Ele não lembrava de ter assinado aquilo. Ou lembrava. Naquele momento, uma sensação horrível tomou conta dele. Ele percebeu que a traição não era nada perto do que estava acontecendo. Priscila não estava apenas com outro homem. Ela estava usando ele, planejando algo. Ele fechou o arquivo e olhou para a porta do quarto, como se esperasse que ela entrasse a qualquer momento. E entrou. Priscila apareceu parada, olhando para ele com o rosto pálido. O que você está fazendo aqui? Rogério tentou agir normalmente, mas sua voz falhou. Só olhando a Ana Clara. Priscila se aproximou e Rogério percebeu que ela estava nervosa. Os olhos dela pareciam diferentes. Não era mais a mulher que ele amava. Era alguém estranho. Ela olhou para o celular na mão dele. Esse celular! Por que você está com ele? Rogério sentiu o coração disparar. Ela sabia. Ela tinha percebido. Priscila tentou pegar o aparelho, mas ele puxou de volta. É Priscila! Quem é Dr. Marcelo? Ela congelou. O silêncio durou segundos, mas parecia uma eternidade. Então ela respondeu com a voz fria. Você não devia mexer nas minhas coisas. Rogério engoliu seco. Você fez um seguro de vida no meu nome? Priscila respirou fundo e pela primeira vez não negou. Ela apenas disse. Rogério, você não entende. E foi aí que ele percebeu que a mulher que estava na frente dele já não tinha mais nenhuma culpa no olhar. Só tinha cálculo. E naquele instante ele entendeu que estava em perigo real. Rogério levantou devagar, tentando manter a calma. Sua mente gritava para ele correr, mas seus pés pareciam presos no chão. Priscila continuava encarando ele, como se estivesse avaliando o que fazer. Você planejou isso? Ele perguntou, quase sem voz. Priscila fechou a porta do quarto e cruzou os braços. Eu não queria que fosse assim. Mas você nunca me deu a vida que eu merecia. Rogério sentiu uma raiva profunda. Eu trabalhei como um condenado por você e pela nossa filha. Ela riu, um riso frio sem amor. E mesmo assim não era suficiente. Eu cansei de ser pobre. Rogério apertou o celular com força. E aí você decidiu me matar? Priscila deu um passo à frente e falou em tom baixo, como se fosse um segredo. Você já viu quanto dinheiro a gente ia receber? 500 mil. A gente ia começar do zero. Rogério arregalou os olhos. A gente? Você e aquele médico. Priscila virou o rosto. Marcelo não é médico. Ele só usa esse nome. Ele é advogado. Rogério ficou ainda mais assustado. Um advogado sabia exatamente como manipular documentos, como fazer um seguro, como encobrir crimes. E qual era o plano? Rogério perguntou, sentindo o estômago embrulhar. Um acidente de carro? Priscila ficou em silêncio. Então Rogério lembrou de algo que o fez gelar por completo. Nos últimos dias, o carro dele tinha apresentado problemas estranhos no freio. Ele até comentou com Priscila e ela disse, deve ser coisa simples. Depois você leva no mecânico. Agora ele entendia tudo. Ele estava prestes a morrer sem nem perceber. Rogério sentiu o corpo enfraquecer.
O perigo era maior do que ele imaginava. Ele precisava sair dali, mas Priscila se aproximou rápido e segurou o braço dele com força. Você não vai contar para ninguém, Rogério. Não vai estragar tudo. Rogério empurrou ela, mas Priscila puxou algo do bolso. Uma pequena faca de cozinha. Ele congelou. Ana Clara continuava dormindo e qualquer grito poderia acordá-la. Você tá louca, Rogério sussurrou. Priscila estava com os olhos cheios de lágrimas, mas não era tristeza. Era desespero e ambição. Você acha que eu vou voltar a ser pobre? Você acha que eu vou deixar você me destruir? Rogério respirou fundo e levantou as mãos devagar. É Priscila! Pensa na nossa filha. Ela hesitou por um segundo, mas então disse a frase mais assustadora de todas. A Ana Clara vai ficar bem. Ela vai ter tudo. Rogério entendeu que não havia mais humanidade ali. Ele precisava agir rápido. Com um movimento brusco, ele empurrou Priscila para o lado e correu até a sala. Pegou a chave do carro e o celular dela e saiu do apartamento descalço, com o coração explodindo. No estacionamento, ele entrou no carro e tentou ligar. O motor pegou, mas quando ele pisou no freio, percebeu que o pedal estava mole. Ele sentiu o sangue sumir do rosto. Ela já tinha feito alguma coisa. Rogério saiu do carro desesperado e correu para a rua. Chamou um táxi, tremendo. Quando chegou na delegacia, mostrou tudo. As mensagens, o seguro, os documentos, as ameaças. A polícia agiu rápido. Naquela mesma noite, Priscila foi presa. E Marcelo também. Mas o pior ainda não tinha acabado. Durante a investigação, Rogério descobriu que Priscila já havia tentado fazer isso antes. Com o ex-marido dela, anos atrás. O homem morreu em um acidente misterioso. E o seguro foi pago. Rogério quase vomitou ao ouvir isso. Ele percebeu que esteve casado com uma assassina. Dias depois, quando finalmente conseguiu dormir, ele abraçou Ana Clara com força e chorou. Não era apenas dor pela traição. Era terror por saber que ele esteve tão perto de morrer. Pelas mãos da pessoa que dizia amá-lo. E naquela madrugada ele fez uma promessa silenciosa. Nunca mais confiar cegamente em ninguém. Porque a traição da esposa foi só o começo. O pior veio depois.